Boa noite, estamos esperando o professor Alexandre de Pessoa entrar. Boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma live da FICENGE. O professor e pesquisador da Fiocruz, Alexandre Pessoa, acabou de entrar. Vou convidá-lo. Boa noite, Alexandre. Como vai? Me ouve? Tudo bem? Bem, boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Vamos dar uma continuidade a uma série de lives que temos feito aqui pelo Instagram da FICENGE, e o tema de hoje é sobre saneamento e saúde pública. E contaremos com a presença do professor, engenheiro e pesquisador da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Alexandre Pessoa. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, eu fico muito feliz pelo convite do FICENGE, né, que representa a nossa categoria, e poder contribuir com o debate sobre o saneamento no país. Muito obrigada. Para começar, eu queria que você comentasse. Hoje aconteceu o Congresso da Universidade Federal da Bahia, que você participou, e na sua fala você comentou sobre uma tríade de crises: alimentar, hídrica e climática. De que forma essas crises podem impactar no surgimento de pandemias e doenças, por exemplo? Então, de fato, foi muito bem lembrado por você, o Congresso. Eu gostei muito de participar dessa mesa, porque ali tem sanitaristas, engenheiros sanitaristas de repercussão internacional, né? O Léo Heller, o Moraes, são especialistas que não só formaram gerações de engenheiros na área do saneamento, mas eles fizeram escola nesse país, entende? O Léo é o representante do Brasil na ONU para a Comissão dos Direitos Humanos. O Moraes, da UFBA, é um sanitarista renomado internacionalmente. Foi muito bom a mesa de hoje. Bom, eu iniciei falando de uma análise, porque o saneamento exige uma análise multiescalar. Primeiro, a gente tem uma escala macro, que eu chamo de uma escala mundial. Ou seja, nós vivemos 3 grandes crises e elas precisam ser analisadas a partir das suas multicausalidades, o que vem gerando essas crises, né? Uma é a crise hídrica, que ela não é uma particularidade só do nosso país. O segundo componente é a crise ambiental, é a crise dos sistemas agrários, das formas de produção, industrialização dos alimentos, a forma como esses alimentos são condicionados a processos de degradação ambiental e da perda da biodiversidade. Os impactos agrotóxicos é algo público e notório. E as instituições de pesquisa têm destacado muito isso. Infelizmente, o Brasil é campeão no uso de agrotóxico, de forma muito perigosa no nosso país, e que não é falta de estudos com relação a isso. Eu sou da Fundação Oswaldo Cruz e já tem vários estudos de como os agrotóxicos impactam os alimentos, em especial um alimento muito específico para nós, que é a própria água. A água é um alimento e ela sofre muita contaminação
pelos agrotóxicos e nossas estações de tratamento não estão preparados para a remoção de diversos princípios ativos que estão nas bacias hidrográficas, né? Enfim. E o terceiro e último componente, numa escala também importante, macro, são a crise climática, decorrente das mudanças climáticas. Você veja, é um conectado com o outro, isso interfere nos sistemas alimentares, isso interfere nos movimentos das águas, os desastres. Tem pesquisas internacionais que deixam isso muito claro. Puxando para o saneamento, eu vou tentar sempre fazer um diálogo com o saneamento, tá? Eu acho que essa é a proposta. Isso. Mas, assim, as inundações, tá certo? As águas turbulentas do nosso país têm ampliado a sua intensidade, os seus impactos socioambientais e a sua recorrência ao longo dos anos. Então, as mudanças climáticas, elas já são abordadas na perspectiva das crises climáticas. Essa tríade, sistemas alimentares, sistema hídrico e sistemas climáticos, traz impactos socioambientais muito complexos e que o saneamento, sem dúvida, é muito impactado. E nós temos que ter um olhar muito cuidadoso com isso, em várias escalas e dimensões, para identificar quais são as causas desses processos. Sem dúvida que o modelo de desenvolvimento adotado pelo país já aponta isso. E eu não vou deixar para depois, já vou apontar o que para mim é um sintoma, além de ser uma causa. Quando a gente vê a reunião ministerial, que o ministro da pasta do meio ambiente coloca como se fosse uma oportunidade acelerar processos que nós entendemos como flexibilização ambiental, isso nos deixa muito preocupado, porque nós sabemos o que é isso. E isso tem uma relação direta com as águas, porque o saneamento não começa nas tubulações. Saneamento básico, muitas das vezes é pensado assim, mas na perspectiva do saneamento ambiental, quem produz a água? São os mananciais, são as florestas, são as plantas. Então essa preocupação é muito séria. E o Brasil está sofrendo estresse hídrico, sim, em decorrência do desmatamento que não é só da Amazônia. Ela tem afetado todos os biomas do Brasil, e na escala de biomas. Ótimo. Essa Antes foi a de introdução. Uhum. Você Antes pode de dar repetir? prosseguimento, eu acho que a sua conexão está um pouco intermitente. Não sei se você está no 4G ou no Wi-Fi. É melhor desligar o Wi-Fi e ficar no 4G, que melhora a conexão. Porque está cortando um pouco. Mas aí eu não sei fazer isso. Então vamos prosseguindo, que acho que a gente consegue. Vamos lá. Tá. Avisando aos nossos internautas que podem enviar perguntas aqui nos nossos comentários. Estamos conversando com a professora Alexandra Pessoa, da Fiocruz, que é engenheiro e pesquisador. A Fiocruz completou ontem 120 anos de fundação. É uma instituição pública importante na formulação de pesquisas referentes à saúde pública no Brasil. E, nesse sentido, professor, que políticas emergenciais e contingenciais poderiam ser feitas na área do saneamento, mas na perspectiva da saúde pública agora, de enfrentamento ao coronavírus? Você falou do aniversário da nossa instituição. Eu posso fazer um comentário antes de te responder? Claro, por favor. Eu quero me remeter ao Oswaldo Cruz. Em 1916,
Oswaldo Cruz foi nomeado prefeito de Petrópolis. Ele fez um plano de ação. Dentre os planos de ações estava a construção de rede coletora de esgoto sanitário. Aliás, a tese de Oswaldo Cruz tinha o monitoramento das águas de filtros domiciliares. Não era filtro de barro, na época era importado da Europa. Eram os filtros com estrutura metálicas, caríssimos. E o Oswaldo Cruz fez um estudo de bancada para identificar a eficiência do tratamento dos filtros disponíveis à época. Eu quero dizer que filtração domiciliar é uma necessidade de hoje. Eu quero dizer que a rede de esgoto sanitário que o Oswaldo Cruz estava apontando lá no passado, ela é uma necessidade de hoje. Então eu digo isso para exemplificar que, na verdade, o saneamento é uma dívida histórica do Estado brasileiro. E isso, no âmbito das cidades, nas grandes metrópoles, não somente nas favelas, nos bairros populares, nas periferias, aonde um contingente expressivo da população não tem acesso à água potável, não é ligado à rede de abastecimento de água. É que em grandes metrópoles, hein? Eu estou falando Rio de Janeiro e São Paulo. Você tem um conjunto expressivo da população que a rede é ligada, mas o fornecimento não é contínuo. Como precisa ampliar, as concessionárias de água fazem manobra na rede para poder fornecer hora para um lugar, hora para o outro. É o que a gente chama de intermitência de água. Isso é uma linguagem bem técnica, mas estamos entre engenheiros, eu estou tentando aproveitar o grupo que está nos vendo. Porque se esse regime de água é intermitente, falta água 1 dia, 2 dias, 3 dias, como é que as pessoas vão ter o direito de lavar as mãos? E a lavagem de mãos é uma barreira sanitária fundamental para o Covid. Inclusive, o nosso pesquisador Léo Heller falou, mais importante do que o álcool gel, ele é para todo mundo. Então, veja bem, quem conhece esse país, no interior desse país, sabe que para o enfrentamento da coronavírus, e olha que eu estou falando isso na perspectiva de interiorização da doença, a Covid está disseminando para o interior do país. Nós temos dificuldade de acesso à água enquanto direito humano, que é assim que ele deve ser visto, não como mercadoria, da mesma forma que a saúde. Então, para o interior do país tem que ter acesso à água. Gente, tem muito lugar nesse país que nem escola tem água contínua, nem unidade de saúde tem escola contínua. Não são os grandes rincões, não. Interior de todos os estados. Você tem que ter sabonete. Ah, mas Alexandre, claro não. Você tem vários lugares no país, nas unidades, nas concentrações populacionais. Percebe? Aonde se concentra que não tem sabonete. E tem que limpar adequadamente. Então isso é um desafio enorme, mas é uma barreira sanitária eficaz. Percebe? E é o que nós chamamos de saneamento domiciliar. Muito se fala do saneamento na rede, mas a gente tem problemas dentro das habitações, da habitação. E aí eu já faço uma provocação a todo mundo que está nos vendo. Se nós estamos falando de instalações hidrossanitárias, se nós estamos falando de sistema de saneamento,
O problema do Covid é um problema dos técnicos. É um problema da categoria de engenharia do nosso país. Não é só dos engenheiros civil sanitaristas ou dos engenheiros ambientais. Eu acho que isso é um problema de toda a categoria. Por isso que eu fico muito feliz quando o Ficenge abre essa oportunidade para debatermos entre os pares. E mais, eu acho que não é só um debate para os engenheiros. Nós estamos ampliando esse debate para os arquitetos. Nós estamos conversando com o Sarge. Nós estamos conversando com os urbanistas. Porque esses técnicos no interior do país, pode ser que tenham menos, mas aonde tiverem, eles podem desempenhar um papel muito importante de organização da comunidade e de mobilização das prefeituras, enfim, a partir de um conhecimento, mas principalmente a partir de uma intencionalidade. Perfeito. Queria aqui falar que estão nos acompanhando os engenheiros e diretores do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, Luiz Fiorotti, Paulo Bubac, Rogério Ramos, Marcone, também do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, Heloísa Moraes, Sindicato dos Engenheiros de Rondônia e Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina também. Professor, você apontou aí sobre os pequenos municípios e um estudo recente apontou o aumento da contaminação por coronavírus nos municípios menores. Além disso, eu queria que você pontuasse também a importância do saneamento nas áreas rurais, que estão um pouco em suspenso na política de saneamento rural. Veja bem, os estudos da Fundação Oswaldo Cruz, isso já saiu em vários jornais, inclusive no Jornal Nacional. Isso já tem umas 3 semanas ou 4, se eu não me engano, que a Fundação já estava mostrando o aumento na velocidade de disseminação na doença para o interior do país. Só para o pessoal das cidades entenderem, 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Nós temos que entender o país continental que nós vivemos. Um dos motivos dessa interiorização acelerada são as dificuldades de desenvolvimento social das grandes metrópoles. Eu quero dizer que a Fundação Oswaldo Cruz, provocada pelo Ministério Público, ela sugeriu o lockdown no Rio de Janeiro. Uhum. Percebe? E agora veja, nós, enquanto uma instituição de saúde centenária, pautada na ciência, nós temos não só o direito, mas o dever de dar as orientações que nós entendemos que seja fundamental para a proteção da vida. E o lockdown foi colocado nesse sentido óbvio, que tem todo um processo de acompanhamento que é necessário, de comitê de crise, não só para a entrada, mas como se sai. Percebe? E eu quero chamar atenção para vocês que estão me ouvindo, que na Fiocruz tem um grupo Águas e Saneamento, que eu sou um dos coordenadores, envolve a Fiocruz de vários estados, não é só do Rio de Janeiro. Tem Fiocruz na Bahia, tem Fiocruz no Sul, tem Fiocruz em Brasília, são várias unidades. Então, veja bem, o grupo Água e Saneamento, a gente está discutindo, inclusive junto com o Ministério Público, no caso do Rio de Janeiro, ações de emergência e contingência para o abastecimento de água para o enfrentamento do Covid. Eu não sei se todos aqui, eu acho que o Ficenge já divulgou ondas. O observatório, o Ficenge faz parte do Ondas, então isso já ajuda bastante. Eu faço parte do Ondas também, e o que o Ondas fala?
ele apresentou um documento com 10 propostas de ações emergenciais. Eu diria mais, aquelas ações são emergenciais e estratégicas, porque nós temos que pensar depois da pandemia. Como é que nós vamos tratar o saneamento depois da pandemia? Da mesma forma? Ou as questões serão mais emergenciadas a longo prazo? Então, não há contradição. Nós temos que pensar ações emergenciais e estratégicas. E o Ondas deu uma sinalização muito importante sobre isso. E tem equipe técnica para isso em muitos estados. Agora, precisa de recursos financeiros e uma orientação dos governos. Porque é só dessa forma que o saneamento entra para ajudar a saúde. O problema do Covid não é só um problema do setor de saúde. Se ele for pensado dessa forma, a asfixia será muito mais acelerada. Nós estamos vendo um processo de colapso das UTIs. Então eu vou me utilizar da premissa de que saneamento é preventivo. E ele também é preventivo para o enfrentamento do Covid. A título de exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, entrou com uma ação civil junto à SEDAI, colocando claramente que tem que ser priorizada a ação de emergência nas populações mais vulneráveis, independente de ter hidrômetro. Porque o debate aqui não pode ser restrito, gente, à defesa do consumidor. Por mais que esse argumento seja importante também, porque tem gente que paga água e não recebe a água adequadamente no Brasil. Mas o que nós estamos discutindo, e é fundamental que as pessoas abram os seus corações e mentes. Porque pandemia é saúde coletiva. Se moradores de rua não forem cuidados, além deles morrerem, eles transmitem as doenças. O Covid, a pandemia, não tem barreira de fronteira, não tem barreira de hidrômetro. Ele é uma doença que afeta todos. E as nossas ações têm que ser solidárias na perspectiva dos direitos humanos. Ah, mas Alexandre, e a crise econômica? A crise econômica nós temos que resolver. E nós temos que ter tempo para resolver isso. Agora, o tempo da vida é o tempo mais rápido. E é disso que nós estamos falando. O que as pessoas estão perguntando? Bem, Alexandre, queria aqui explicar para as pessoas, o ONDAS é o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. A FICENG faz parte, o presidente da FICENG, Clóvis Nascimento, é o diretor administrativo do ONDAS. Para quem quiser conhecer o documento do ONDAS, tem 10 pontos que sinalizam algumas ações emergenciais, como, por exemplo, não corte de abastecimento de água em caso de dívida, entre outras recomendações importantes. Além disso, também a perspectiva de pensar uma política pública de, por exemplo, a instalação de pias públicas, de pias comunitárias, bebedouros, nos territórios principalmente que não têm sequer acesso à água. Como a gente fala em lavar a mão com água e sabão, se o abastecimento não chega, o abastecimento e tratamento de água não chegam a esses locais. Queria avisar também a participação dos sindicatos engenheiros da Bahia, da Gabriela Toledo, do Observatório de Saneamento Básico da Bahia também. E nessa perspectiva de entender a água como um direito humano, Alexandre, nós estamos agora acompanhando o projeto de lei 4162, que altera o marco legal do saneamento, mas na prática abre caminhos para a privatização. Atualmente ele está na Comissão de Meio Ambiente do Senado, cuja presidência é ocupada pelo senador Fabiano Contarato. Ontem, inclusive, a FICENG se reuniu com a assessoria do senador, pedindo para que retirasse o projeto de tramitação enquanto houver a pandemia e que pós-pandemia abrissem
um debate amplo com a sociedade brasileira. Esse debate foi feito com o presidente Clóvis e a assessoria do senador Fabiano Contarato. Eu queria falar com você, que você falasse um pouco sobre as possibilidades, os perigos da privatização do saneamento brasileiro nesse momento que a gente vive, não só nesse momento, mas também no mundo pós-pandemia. Então, o engenheiro Clóvis é um grande sanitarista do país, uma referência nossa, e ele está pautando essa questão de uma forma central. Eu acho que até pela área de atuação dele, né, é fundamental essa discussão. E veja, não cabe discutir mudança no marco legal do saneamento em plena pandemia. Percebe? Não é razoável. Veja bem, nós estamos no enfrentamento de uma pandemia. O setor do saneamento para a Constituição do nosso marco regulatório já foi há muitos anos. Essa lei, ela ainda nem foi completamente efetivada, porque depende de Plano Nacional de Saneamento Básico, que nós da Fiocruz participamos da revisão. Nas políticas públicas. O setor de saneamento está trabalhando. De saneamento está trabalhando para a construção de políticas públicas de saneamento. Agora, nós sabemos também que ou o saneamento é uma prioridade enquanto política pública, ou então vão ficar o tempo todo falando de que lei tem que ser revisada, mas ela não é efetivada. Percebe? Qual é o processo de legitimidade de uma revisão de uma lei em plena pandemia? Quais são as premissas da revisão? Qual é o contraditório, o princípio do contraditório na revisão dessa? A coisa não é nem verticalizada. Fazer qualquer alteração do marco do saneamento, para mim, é um desrespeito à categoria dos engenheiros. E é um desrespeito ao direito da população, porque ela somente irá se dar de forma hermética dentro de um congresso. E algo que interfere a vida das pessoas de uma forma impressionante. É claro que a população, de uma forma geral, ela quer abrir a torneira e ter a tua água ali. Mas nós sabemos o caminho das águas. Nós sabemos quem tem mais acesso à água e quem não tem. Nós sabemos por que, por exemplo, do lado do Guandu, você tem comunidades que não têm água. Do lado do manancial. Eu conheço o interior desse país. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se entrar uma lógica privatista de rentabilidade do setor privado, que muitos pensam que é investimento, eu quero saber aqueles municípios pobres, como eles terão a sua cobertura. O princípio da integralidade, que água não pode ser separado de saneamento. Senão, a nossa preocupação é que se crie desertos sanitários. Nós participamos da crise hídrica da Geosmina aqui no Rio de Janeiro. Agora, nós fizemos várias críticas ao processo, à estação de tratamento, mas não é por causa disso que eu não vou considerar a SEDAI como um patrimônio público do povo brasileiro. Mas ela não é nenhuma obra faraônica, porque os faraós não fizeram uma estação naquela escala. É a maior estação de tratamento de água contínua do mundo. Ela não foi feita e nem conseguiria ser feito com recursos privados. Foi feito com recursos públicos. Percebe? Vai haver agora a questão da proteção do Rio Guandu. Novas obras. Quem vai fazer essas obras? É o Estado que vai fazer essas obras.
Aí depois o setor privado entra no setor de água, que dá mais rentabilidade. E o esgoto sanitário? A quem a pessoa reclama? Eu acho que em tempos de pandemia, o fato de termos empresas públicas é um elemento muito importante, porque permite que essas empresas cumpram o seu papel social. Se for do setor privado, seria uma outra lógica. Então nós temos que ter muita cautela com relação a isso. Eu estou falando dentro de uma racionalidade. Eu estou falando isso dentro de uma análise situacional de crise. Eu estou falando isso dentro de um respeito a diversas categorias, sindicatos, conselhos, instituições públicas e de pesquisa que têm várias reservas com relação a isso. Agora, por fim, para não me estender muito nesse item, ou para a gente poder debater mais, eu preciso chamar a atenção da reunião ministerial. Aquela reunião do Ministério. E eu não vou falar de palavrões, não. Porque isso, eu não sei como é que se faz uma ata daquela reunião. Eu fico me perguntando como sairia uma ata daquela reunião. Mas eu quero discutir uma coisa muito mais grave. Discutir como o ministro Salles colocou, da forma como ele colocou, que foi uma forma explícita, com relação a dar celeridade a processos de flexibilização da legislação ambiental. Onde quer se chegar com isso? Saneamento depende dos recursos hídricos, que por sua vez depende das áreas de preservação. Nós sabemos muito disso com as crises hídricas. Isso não é uma análise prospectiva. Isso já é uma análise do passado e do diagnóstico atual. A crise hídrica não é só do semiárido nordestino. E isso tem relação com o meio ambiente. Então a fala do ministro me preocupa na perspectiva do direito à água. E se for considerar a fala do ministro com relação da economia, com relação a vender o Banco do Brasil, ou a questão do dinamite dos serviços públicos, meu Deus do céu, é assim de nos deixar perplexos, se é que nós temos ainda o direito a ficarmos perplexos. Eu acho que nós temos condições de discutir esse debate com maturidade na perspectiva gerencial, técnica, financeira, matrizes tecnológicas, mas eu deixei por último para colocar maior evidência. Eu quero discutir saneamento na perspectiva do direito à saúde pública. Perfeito. Professor, estão chegando muitas questões aqui para você, provocações importantes. Uma pergunta vem do Espírito Santo, o engenheiro Paulo Bubac. E ele diz: o Plano Nacional de Saneamento foi construído há muitos anos. Em que pé está? Não seria melhor implementar o Plano SAB em vez de mudar a legislação? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, o marco regulatório, ele tem aí 10 anos, né? Ele não é tão antigo assim. E ele precisa ser exatamente o que ele falou, ele precisa ser efetivado. Porque o marco regulatório estabelece as diretrizes e tal. Tem a regulamentação. Só que a materialidade disso se dá nos planos. Os planos orientam os programas. Os programas orientam os projetos. Eu estou usando linguagem de engenharia. Sim, mas é isso mesmo. E a Fiocruz participou da revisão do PlanSAB. E houve reduções de recursos federais. Só para você ter uma ideia. O PlanSAB de 2013, o que foi revisado agora, em 2019, 60% do orçamento era federal e 40% do orçamento era municipal. Você sabe qual foi a proposta de revisão?
Inverteu. Independente do piso, independente do valor, que isso é uma outra discussão que tem a ver com contingenciamento, com crescimento econômico, com a emenda constitucional 95, e aí lá vai. Uhum. Isso, para mim, é muito sintomático, que eu queria dividir com vocês. O orçamento federal, que era de 60%, passou a ser 40%. E o municipal passou a ser 60%, a maior parcela do bolo. Inverteu. O que significa isso para os municípios? Todo mundo sabe como a carga tributária nesse Brasil é completamente desequilibrada. Tem vários municípios que não têm recursos para o saneamento. Então esse processo é uma asfixia. E ele coloca que o governo federal não está priorizando como estava priorizando antes o saneamento. Então, veja, nós participamos da revisão desse plano em vários aspectos. Esse é um deles. Porque o plano é extenso, eu chamo a atenção para todos lerem o plano. Porque o plano é a materialidade do processo. Nós contribuímos, algumas emendas nossas foram aprovadas, foram poucas, viu? Nós fizemos uma revisão enorme. Poucas propostas nossas foram aprovadas. Nós fizemos divulgação, matéria. Isso a gente pode passar para vocês, porque a gente quer contar a comunicação das atividades nossas é fundamental. Então, isso tudo, a gente tem, a Fiocruz tem um material de comunicação bastante robusto. E tudo isso a gente tem história, tem registro disso. Nós pedimos a prorrogação da consulta pública, porque quase ninguém soube. Se você fizer uma enquete agora aqui, pelas pessoas que estão assistindo, você vai verificar que talvez a maioria não saiba que teve essa revisão. Então, assim, o que significa participação social nesse país? Uhum. O que significa consulta pública, se não é pública? Percebe o que eu estou dizendo assim? Princípio democrático. Porque não é uma questão... sim, é na construção das políticas. Porque, veja, sem democracia não há saúde. Por mais que a participação social seja trabalhosa, ninguém está dizendo que é fácil. Mas sem ciência, por exemplo, não há saúde. Então não pode haver fala de obscurantismo ou de impedimento do processo democrático. Então acho que nós temos que ter uma grande unidade. Uma unidade das instituições, da academia, dos movimentos sociais, dos sindicatos, das categorias de classe, dos conselhos. Porque esse é nosso trabalho no dia a dia, no cotidiano. E saneamento precisa de investimentos concretos. Não é fazer papel. O papel tem que ter materialidade. Tem vários projetos que não são executados nesse país. Como é que a gente valoriza a engenharia nacional? Nós queremos que o Rio Guandu tenha um excelente projeto de proteção do Guandu para captação. Pode ser o melhor projeto, inclusive, mas tem que ter tempo para projetar, tem que fazer um estudo de impacto ambiental adequado, tem que fazer gestão de risco. Nós temos que caminhar para planos de contingência, plano de segurança da água. Me parece, eu sou um estudante da história do saneamento. Me parece que na época dos planos diretores a gente respeitava mais a engenharia do que hoje. E os planos municipais de saneamento básico? Como eles estão sendo feitos? As dificuldades para serem materializados. Nós temos que respeitar a engenharia nacional. E isso passa pela nossa capacidade projetual. Perfeito.
Estão chegando aqui muitas perguntas e comentários sobre a sua fala. Alguns engenheiros, inclusive, responderam que nem ficaram sabendo da revisão do Plan SAB. Quem chegou agora para nos assistir é o presidente da FICENGE, Clóvis Nascimento, que se reuniu, como eu disse anteriormente, com a assessoria do senador Fabiano Contarato ontem, para pedir a suspensão da tramitação do PL 4162, que abre as portas para a privatização do saneamento. Quem quiser pode acessar o site da FICENGE, www.ficenge.org.br, e acessar as nossas matérias e os nossos textos sobre o saneamento brasileiro. Professor, algumas perguntas chegaram. Vou fazer aqui duas de uma vez, que eu acho que tem a ver um pouco com o que você falou anteriormente, inclusive. Uma delas é do Luiz Fiorotti. Ele pergunta: que estratégias de mobilização os engenheiros podem ter em defesa desse papel do Estado, e principalmente na área de infraestrutura? E aí uma outra pergunta é do engenheiro Sodré. Ele pergunta sobre os desafios, sobre a ausência de planejamento nos pequenos municípios. Então, Luiz, o que fazer? Eu acho que está havendo um esforço nesse sentido. O Grupo Ondas está mobilizando bastante. Eu acho que as universidades precisariam entrar mais, viu? Eu acho que as universidades têm um papel fundamental. Não pode haver constrangimento por parte das instituições. Eu acho que a ABS tem um papel importante, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nós sabemos que possa haver posições divergentes, mas nós queremos fazer o debate com tranquilidade. Nós esperamos que esses projetos de leis assodados, vindo de uma forma intempestiva, um verdadeiro desrespeito a um processo de pandemia, que a gente consiga prorrogar para fazer um bom debate em um segundo momento. Porque existe uma pergunta, Luiz, que eu acho, ela foi feita no congresso da UFBA, muito interessante. E eu pergunto para vocês que estão me assistindo: depois da pandemia, o saneamento fortalece ou fragiliza? O debate da água e da centralidade da água na vida das pessoas ganha uma outra dimensão e escala, ou ela será a mesma coisa? Limpar as mãos passou a ser da mesma forma? Eu não estou falando que o mundo será diferente. O mundo sempre é diferente. Mutatis mutantes. Quando o meu saudoso professor Breno Marcondes falava. As coisas estão sempre em mudanças. Agora, nós queremos avaliar qual é a tendência. Nós temos um programa novo, que é o PNSR, o Programa de Saneamento Rural. E eu vou dizer uma coisa para a segunda pergunta. O Plan SAB avançou no programa de saneamento rural, mas você sabe qual é o componente que ele menos avançou? O programa estruturante. Porque saneamento não são só obras, que são as ações estruturais. O saneamento tem ação estruturante. E sabe o que é ação estruturante? Gestão, capacitação, formação técnica. Percebe? Então, quem fez a pergunta sobre o interior do país conhece, provavelmente. Quantos engenheiros nós temos no interior do país? Como é que está a atuação no saneamento público e no saneamento domiciliar? Óbvio que nós precisamos apoiar os municípios para elaborarem planos municipais. Eu acho que nós temos que fortalecer a FUNASA, inclusive, porque se não podemos separar saneamento de saúde. E eu digo isso não sob o ponto de vista só de objetivo. Saneamento é saúde. Eu estou dizendo do seu corpo técnico. Porque lá no interior, nós não temos o engenheiro, nós temos o agente comunitário de saúde. Nós temos o agente de vigilância em saúde. Nós temos assistência técnica e extensão rural, que está sofrendo um processo erosivo. Eu quero chamar a atenção
de um setor técnico importante, que é agronomia, assistência técnica rural. Várias delas foram fechadas. Isso para o desenvolvimento local, para a geração de renda é fundamental. E eu já falo que saneamento é geração de renda para as populações, porque sem água não tem como gerar renda. Aproveitamento de água de chuva, aproveitamento de resíduo, o problema não é tecnológico. O problema não é tecnológico. Tem um problema de gestão, porque a gestão, o programa de ações estruturantes não avança com a gestão, não avança o programa. Então o problema é político, porque a política tem que priorizar a execução. Porque aí os municípios têm que parar. Não é só o município pegar recursos. O plano municipal tenta inverter essa lógica. Porque não adianta dar recurso para quem não tem capacidade de implementação. Esse recurso se perde. O problema é quem vai aplicar os planos municipais com qualidade, que eu quero dizer. Então os municípios têm que ter uma assessoria técnica, tem que ter um corpo técnico. Olha, se você for ver o catálogo nacional dos cursos técnicos, a minha escola é a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, tá? Lá na Fiocruz. Nós temos técnico em saneamento, nós temos técnico de meio ambiente, nós temos técnico de controle ambiental, nós temos técnicos de vigilância em saúde, que é o que eu formo. A minha escola forma técnicos de vigilância em saúde e também técnico de meio ambiente. Nós temos técnicos de agentes comunitários. Cadê esses técnicos? Quanto que os municípios precisam? E quantos que a gente tem? Oferta e demanda. Porque isso não pode ser considerado como custo de mão de obra. Isso é economia, gente. Porque isso é intervenções de saneamento com qualidade para ter durabilidade, eu diria sustentabilidade. Desculpa que eu me estendo muito. Próxima pergunta. Tá ótimo. A engenharia realmente é uma categoria fundamental aí para a formulação de políticas públicas, principalmente na área de infraestrutura. Temos uma pergunta aqui da Gabriela de Toledo. Ela pergunta: quais os desafios para a integração das políticas públicas para enfrentar crises como a gente está vivendo hoje, essas crises de pandemia? Eu vou responder essa rápido para ir para uma outra. Não desmerecendo a pergunta, claro. Primeiro o seguinte: se nós tivéssemos o saneamento, aí eu vou colocar até no sentido mais amplo, tá? A infraestrutura, não só a infraestrutura sanitária, os serviços de infraestrutura melhor no país, nós estaríamos enfrentando a pandemia de outra forma. Porque o déficit não é só de saneamento. O déficit é de moradia digna. O déficit é de transporte. Gente, o que mais os trabalhadores dos municípios coloca do desafio do saneamento é o acesso. É a questão do transporte. Então você veja, transporte e saneamento tem uma relação muito proximal. E nós estamos falando de um país continental. O desafio é hercúleo. Então, assim, nós temos que estar com a nossa infraestrutura preparada. Avançamos bem na questão elétrica, que no passado era um obstáculo. Mas as políticas de acesso à energia elétrica avançou muito no país. O que eu vejo recentemente, após o golpe, é realmente um retrocesso dessas políticas. Não só de saneamento, isso pode ser mensurado pelos recursos, mas eu acho que de infraestrutura de uma forma geral. Ok, a Gabriela pediu para eu ler exatamente a pergunta: quais os desafios postos para a integração de políticas públicas fundamentais para enfrentar crises sistêmicas, a exemplo das emergências climáticas e que a pandemia traz? Maílson Neto, que é do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, ele parabeniza pelo debate, frisa principalmente sobre o papel do Estado, não só nesse momento, mas também nas políticas de infraestrutura. Qual é o nome da menina, da moça que me perguntou? Desculpa. Gabriela de Toledo, que é do Observatório... Gabriela, eu posso ter fugido um pouco da... Eu posso ter me perdido um pouco. Fugido, não.
Não é uma questão de fuga. Eu posso ter me perdido um pouco na resposta, mas é assim. Planejamento. Hoje, qual é o instrumento de planejamento do saneamento? Planos municipais de saneamento básico. Então, no passado, na minha época de academia, eram os planos diretores. Mas a tendência do saneamento e da saúde é a municipalização. Não é isso? Então, os planos municipais de saneamento é um local importante para a gente qualificar isso. E desde o seu nascimento, eu lembro que eu e o Heller, nós tínhamos falado, cuidado, esses planos não podem ser feitos e entregue para qualquer empresa fazer, porque vai ter Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente percebeu que vários projetos, planos municipais, foram muito mal feitos. E qual foi a resposta das políticas públicas? Termos de referência. A FUNAS avançou com os termos de referência. Porque a questão não é você pagar qualquer preço para fazer qualquer plano. Você precisa fazer um diagnóstico do plano. Você precisa fazer isso no mapeamento. Jogar GPS no documento. Isso requer tempo para fazer projeto, equipe técnica para fazer diagnóstico, para que realmente os planos municipais possam orientar. Os primeiros foram ruins. Tem uma outra leva aí que parece que está melhorando. E a gente acredita que, se for prioridade dos poderes públicos, a gente possa avançar. Agora, a competência do plano municipal é do poder público municipal. E aí a gente tem todo o leque de exemplo. Nós temos documento que não serve para nada. Tá certo? É um documento simplesmente que cumpriu função para aprovação e ter liberação de recursos, mas não corresponde à realidade. Nós já analisamos vários projetos com relação a isso. E nós temos planos razoáveis dentro de uma possibilidade, nós temos planos muito bons. Eu acho que o Covid, que eu quero colocar isso como doenças emergentes. Não são só as viroses. Você tem um conjunto de doenças novas, emergentes e reemergentes. Talvez isso entre num outro patamar em termos de vulnerabilidade. O que exige da sociedade, da humanidade, eu vou dizer, no aspecto mais do homem genérico, uma capacidade de resposta. Então, como é que eu vou fazer lá no interior? Eu vou ver qual é o IFES que tem, o Instituto Federal que existe, qual a universidade, qual o SAI que existe, qual é a concessionária que existe, qual o setor de saúde que existe, quais são os profissionais da área que eu posso mobilizar para elaborar esses processos. Entende? Sem dúvida que o município, quando faz um bom plano municipal e que pode promover territórios saudáveis, sustentáveis, que é uma estratégia que a gente defende para unir políticas, eu acho que a gente pode ter resultados muito mais efetivos. E sai da lógica da doença para entrar na lógica da saúde. Territórios saudáveis. Perfeito. Vamos caminhando para o encerramento, porque o Instagram nos dá a duração aqui de 1 hora. Lembrando que quem quiser pode acessar a Carta do Ondas, Observatório Nacional do Direito à Água e Saneamento, no site do Ondas, que propõe ali 10 medidas emergenciais para serem acolhidas nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. Quem quiser pode acessar e também pode subscrever essa carta. E também podem acessar o site da Ficenge, www.ficenge.org.br. E não dá para falar de valorização da engenharia sem falar da valorização dos direitos também dos engenheiros. Quem quiser pode acessar nossa pesquisa sobre as condições de trabalho dos engenheiros, tanto em home office quanto no trabalho presencial. O nosso link está na bio do Instagram da Ficenge, também no Facebook e também no nosso site. Esse tema sobre o saneamento e saúde pública nos levou a muitos comentários, muitas perguntas, muita interação. Eu acho que essa não vai ser a primeira vez que vamos debater, vamos ter que abrir mais uma live em algum outro momento sobre esse mesmo tema, que é um tema central hoje
no enfrentamento ao coronavírus, até porque envolve o direito humano fundamental, que é o direito à água, o simples fato de lavar as suas mãos de quem tem direito ou não hoje no mundo. É, agradecer a presença de todos os diretores da Ficenge, o presidente da Ficenge, Clóvis Nascimento, os diretores de todos os sindicatos que participaram do Espírito Santo, Rondônia, Ceagro, Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos vocês que participaram, com as perguntas também. Fiquem atentos às nossas redes sociais e passo para você, professor, para as suas considerações finais. Muito obrigada pela sua participação. Amiga, eu que agradeço a você, a todos que estão nos assistindo. A Fiocruz está fazendo 120 anos, né? Nós estamos felizes, eu não diria, porque a pandemia nos coloca numa situação de cada vez mais o compromisso institucional, o compromisso da saúde pública. O que eu posso dizer no aniversário da Fundação é que, mais do que nunca, mostrou o que é a importância do Sistema Único de Saúde. Veja a extensão do território da fronteira do nosso país. E fronteira é 15 metros para dentro, 15 metros para... O SUS é um patrimônio do nosso país que, se fortalecido, fortalece a engenharia e fortalece o saneamento. Eu quero reforçar para me despedir dizendo o seguinte: ciência e democracia é condicionante para a saúde. Não há saúde sem ciência e sem democracia. E eu quero parafrasear os ODSs, porque nós estamos muito atentos aos ODSs. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS ele diz o seguinte, tá bom? Em saneamento, ninguém pode ficar para trás. Muito obrigado, Afizenge, pela oportunidade. Muito obrigada a todos, aos engenheiros que participaram, de Sergipe, Rosivaldo, Zimmer, Fiorotti, Paulo Bubac do Espírito Santo. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem atentos às nossas redes sociais e vamos realizar mais lives. Se tiver alguma sugestão de tema e de especialista, manda no nosso direct, no inbox. Muito obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Fiocruz. Muito obrigada.